Boa tarde, está começando o Jornal da Alerj, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Eu recebo hoje o deputado Bruno Dauaire. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Alerj. Um prazer muito grande novamente estar aqui com vocês para contribuir e aprofundar alguns debates que estão acontecendo na casa. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Alerj. Daqui a pouquinho, deputado, o senhor e os demais parlamentares vão votar uma proposta do senhor, junto com o deputado Luiz Paulo e com a deputada Lucinha, que pretende suspender a concessão de novos incentivos fiscais no Estado, né, deputado? Como é que surgiu a ideia desse projeto? Pois é, na verdade é um posicionamento que parte da casa já vem tendo há algum tempo. Num projeto que tratava de um benefício fiscal, eu emendei o projeto vinculando, né, aos novos benefícios o aumento da receita corrente líquida. Aí o Luiz Paulo, né, o nosso mestre aqui na Assembleia Legislativa do Estado, me chamou e falou que tinha o mesmo posicionamento e que seria importante a gente efetuar esse projeto de lei para tentar implementar na casa. Esse projeto foi feito numa discussão junto com o governador do Estado e vários líderes partidários, ficou, né, acordado que esse projeto viria à pauta hoje para ser votado. É um projeto importante, é uma política pública desses últimos anos do Estado do Rio de Janeiro, do governo do Estado do Rio de Janeiro, mas muito discutida, né? E nós, com esse projeto, um projeto de lei com um artigo apenas, justamente para aprofundar todo esse debate e, de fato, escolhemos a qual caminho o Estado do Rio quer desenvolver. Deputado, o senhor falou da visita do governador na semana passada, né? O governador em exercício, Francisco Dornelles, esteve à casa numa visita de cortesia e pediu ideias dos deputados para ajudar a vencer a crise. E uma das propostas foi justamente essa, que vai ser votada daqui a pouquinho, que o governador apoiou de pronto, né? Pois é, nós apresentamos algumas ideias, incluindo elas a implementação de um gabinete de crise para que os parlamentares e toda a sociedade fluminense possam saber a dimensão dessa crise. E também falamos do projeto de lei que pretende suspender as isenções fiscais durante 4 anos. Mas, desde a reunião, já ficou pactuado que essa suspensão seria por 2 anos, até uma opinião do presidente da casa, Jorge Pisciani. Deputado, uma outra questão, né, que depois foi discutida, essa coisa de reduzir, né, para 2 anos e não 4, como está no projeto. Agora mesmo a presidência está reunida, né, com alguns líderes de partidos e setores da questão cultural do Estado, questionando justamente essa questão de essa área ficar sem receber incentivos, né, deputado? Isso tudo ainda precisa ser estudado. Pois é, o projeto de lei, a proposição proposta por mim, pelo Luiz Paulo e pela deputada Lucinha, tem justamente esse objetivo. É um projeto de lei de um artigo apenas, justamente para que a gente possa aprofundar esse debate dos benefícios fiscais, das isenções fiscais, para que a gente possa achar, né, para onde o Estado quer se desenvolver. Hoje nós estamos recebendo aqui produtores culturais que estão preocupados com o projeto de lei, mas já tranquilizamos, tendo em vista as emendas apresentadas por nós parlamentares, até por nós que fomos autores do projeto, excetuando tanto a cultura quanto o esporte desse projeto de lei. A cultura, que basicamente vive do seu fomento às questões de isenção fiscal, ficaria prejudicada. Mas justamente o projeto de lei é para que a gente possa aprofundar esse debate, para que a gente possa escolher, né, para que a gente possa transparecer, dar transparência também para o poder público, para que ele possa escolher o melhor caminho para o desenvolvimento. É importante a gente explicar para quem está assistindo a gente, né, deputado, que esse projeto hoje está em primeira discussão. O que isso quer dizer? Que os deputados podem apresentar emendas ainda a esse projeto, né? Pois é, o projeto está em primeira discussão, vai receber emendas hoje, deve voltar na pauta da semana que vem para ser votado. A gente pretende avaliar as emendas, estudar, porque o projeto, como eu disse, é de um artigo só. E agora aparecem, né, as isenções, os agentes que estão envolvidos nas isenções, para apresentar as suas defesas. E a casa estará aberta para essa deliberação, para que a gente discuta de maneira profunda e transparente a questão das isenções fiscais, que por muitos aqui é um questionamento, é uma discussão, é um posicionamento ideológico e político. Deputado, eu vou pedir licença ao senhor um minutinho, vou interromper essa conversa e nós vamos ao plenário com a repórter Natália Pugliese, que tem informações sobre outros projetos na ordem do dia. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Natália. Outro projeto na pauta desta terça-feira é o do deputado Dr. Sadi Noel. Esse projeto prevê que os estabelecimentos comerciais devem informar aos clientes sobre o prazo legal de garantia dos produtos ou serviços vendidos.
Deputado, eu queria saber do senhor o que motivou o senhor a apresentar esse projeto e de que maneira ele vai ajudar os consumidores. A gente, primeiramente, uma boa tarde a todos. A gente que depende de bens e serviços no estado do Rio de Janeiro, quando a gente vai adquirir um bem ou fazer algum serviço, geralmente a gente escuta aquela história, volta em 3 dias para troca, volta em 7 dias para troca, e isso contraria totalmente o Código de Defesa do Consumidor, porque todo serviço e todo bem tem os não duráveis e os duráveis. Então, o que a gente quer é a efetividade do Código de Defesa do Consumidor, respeitando para os bens duráveis o prazo de 90 dias. Os bens não duráveis, como serviços também de pequena monta, que pode estragar com um curto tempo de prazo, com prazo curto, a gente tem os 30 dias. Então, é a efetividade do Código de Defesa do Consumidor, para que quando a gente vai adquirir, por exemplo, um celular, que se der defeito em 90 dias, a gente vai lá e troca e pega outro celular. Se a gente vai fazer a manutenção do carro, a gente em 90 dias vai lá e tem que ter o serviço respeitado dentro da garantia legal do Código de Defesa do Consumidor. Acredito eu que dando uma maior efetividade ao Código de Defesa do Consumidor vai facilitar também as ações judiciais para que a gente possa materializar o direito do consumidor. Deputado, só explicando, esse prazo que o senhor citou é um prazo que diz respeito ao estabelecimento comercial e não ao fabricante, por exemplo, do celular, do produto que está sendo vendido, né? Essa garantia é independente. Exatamente, que o prazo do fabricante vem na embalagem. Geralmente é 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eles têm, os comércios em geral, ele tem uma mania de vender a garantia estendida. Então, isso também vai evitar a garantia estendida. Então, o prazo do produto não tem a ver com o prazo que a gente está regulamentando nessa nova legislação. O prazo é entre o vendedor do momento ou o prestador do serviço do momento com o consumidor. Ou seja, se você comprou um celular, dando um exemplo de um celular que acho que é um dos bens mais adquiridos no Brasil hoje, você tem a garantia com quem você está adquirindo de 90 dias para troca para qualquer problema que tenha o celular visível. Se o problema não for visível, aparecer depois, você tem um prazo ainda maior. Mas a gente está falando aqui dos bens duráveis e não duráveis, dos problemas visíveis. O celular você comprou, sumiu, aí mas você vai lá e troca. Ah, não, volta daqui a 7 dias, ou senão vai para garantia. Não. Deu defeito nos 90 dias, um exemplo de um celular, que é um bem muito adquirido hoje no mercado, você vai lá e em 90 dias você tem direito à troca, direto, com quem está te fornecendo esse material. E se for ao contrário, não. A garantia de 1 ano, você trocar, vai para a garantia. Se nessa garantia, no período de 1 ano, você troca direto com o fornecedor do produto e não com quem está te vendendo. Tá ótimo. Obrigada, deputado. O projeto do deputado Dr. Sérgio Noel está em segunda discussão hoje na Casa e, se ele for aprovado, segue para sanção ou veto do governador. Outro projeto em discussão hoje aqui na LERJ é o do presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, que prevê que os hospitais do estado ofereçam o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica. Esse tratamento é feito em câmaras com altas quantidades de oxigênio e ele pode acelerar a cicatrização de lesões ou ferimentos provocados, por exemplo, por queimaduras. Se esse projeto também for aprovado hoje, para virar lei, também precisa ser sancionado pelo governador. Natália. Obrigada, Natália, pelas suas informações. Deputado, como a gente estava conversando, daqui a pouquinho vai ser votado aqui um projeto que suspende temporariamente a isenção de novos incentivos fiscais no Estado, né, deputado? Você falou que essa é uma questão muito polêmica, que existem visões completamente divergentes aqui na Casa sobre a concessão ou não desses incentivos, né? Pois é, eu até gostaria já de deixar um posicionamento do deputado Bruno Dauali. Eu não adoto um discurso radical em relação às isenções fiscais. Sei da importância dessa política pública em fomentar o desenvolvimento regional. Porém, é preciso que as isenções venham cobertas, né, ressalvadas algumas questões que nós precisamos falar. Hoje, o Estado do Rio de Janeiro vive uma crise histórica, calcado na questão dos royalties do petróleo, das participações especiais, mas inclusive nas questões das isenções fiscais. Presta atenção, ano passado o governo teve que aumentar impostos. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Estado vive um problema fiscal grave com falta de arrecadação. Numa outra ponta,
tem 140 bilhões de reais em incentivos fiscais, ou seja, o Estado deixou de arrecadar isso, 138 bilhões de reais. Então, o que acontece? Quando o Estado não se resguarda na questão dos incentivos fiscais, há um desequilíbrio orçamentário. Do que adianta eu conceder um incentivo, um benefício fiscal, que deixarei de arrecadar, mas ao mesmo tempo eu não consigo enxugar os gastos públicos. É uma matemática que não fecha. Então, isso tudo gera e aprofunda a crise no Estado do Rio de Janeiro. Então, presta atenção. Quem vai pagar essa conta? Essa é a pergunta que os parlamentares devem fazer. Quem vai pagar essa conta? Hoje, quem está sendo penalizado são aqueles contribuintes que não contribuíam, que passaram a contribuir. São aqueles contribuintes que já contribuíam e que o Estado agora aumenta a carga tributária sobre eles para poder reaver todo o caixa perdido com as isenções fiscais. Eu não posso adotar um discurso radical por entender da importância que é essa política pública para o Estado. Mas no momento de crise, é momento de se repensar a questão tributária do Estado do Rio de Janeiro e também aumentar a arrecadação do Estado através de incentivos dados de maneira correta, não de maneira desenfreada. Para a gente dar um exemplo para quem está nos assistindo, né, deputado? Quando a maioria desses incentivos foram dados, o Estado estava buscando, né, atrair empresas e, com isso, aumentar, né, a geração de empregos e também aumentar a arrecadação de impostos com a atração de novos empregos, né, deputado? Mas o momento agora é outro. Pois é, o benefício fiscal ele não pode estar somente adstrito ao aumento da produção, ao aumento das empresas que obtiveram. É preciso que haja uma contraprestação para o cidadão, seja através de emprego, seja através de desenvolvimento regional, seja através de qualquer outra questão de infraestrutura que envolva o benefício fiscal dado para essa empresa. Então, é preciso que haja uma contraprestação efetiva dessas empresas para a população. Óbvio que há inúmeros exemplos positivos em relação aos benefícios fiscais, mas há também exemplos que não são benéficos para o Estado do Rio de Janeiro. Os benefícios fiscais, infelizmente, foram dados de maneira desordenada, sem um critério, sem escolher para onde o Estado queria crescer. Essa é a preocupação e esse projeto de lei vai ao encontro disso, aprofundar esse debate para que o Estado do Rio possa ter os seus incentivos fiscais no momento correto, de maneira ordenada, organizada, para que isso possa se reverter a favor da população. Porque hoje o que se vê é um agravamento da crise em virtude da falta de receita, em virtude do caixa, em virtude do fisco. Deputado, as votações aqui no plenário hoje vão ser animadas, vão gerar bastante discussões, né? Sem sombra de dúvidas, é esse o papel do parlamento e todos os parlamentares, deputados, ficam felizes quando a pauta está assim, bem pesada, para que a gente possa discutir, e esse é o papel do deputado estadual. Tá, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Jornal da LERJ. Eu que agradeço, um abraço a todos os telespectadores e acompanho hoje essa sessão, que é uma sessão histórica para o Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, obrigada, deputado. Daqui a pouquinho, a partir das 3 da tarde, você acompanha ao vivo a transmissão das votações no plenário. E a partir das 9h30 da noite, você acompanha tudo que foi notícia no Parlamento Fluminense, no Jornal da LERJ, segunda edição. E amanhã, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV LERJ, o canal do povo fluminense. Até a próxima.